Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast do Minuto do Imóvel. Aqui a gente tem a finalidade de levar até você, amigo, parceiro, cliente, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Emerson, ele que é diretor comercial da Argo Consultora, tem a formação também na área de Direito, está no mercado imobiliário há bastante tempo. Obrigado, Emerson, pela sua presença aqui no podcast. Eu que te agradeço, Júnior. É um prazer a gente estar junto e falar do mercado imobiliário. Para mim, é bastante importante porque foi algo que transformou a minha vida. O mercado imobiliário transformou a minha vida. Eu sempre estive envolvido com a área comercial, mas toda a consolidação de sonhos e tudo aquilo que eu planejei para a minha vida veio acontecer quando eu me envolvi, quando eu encontrei o mercado imobiliário. Então, é um divisor de água na minha vida. Por isso é tão importante eu estar aqui, agradecer o seu convite. Você é mais do que um amigo, você é um irmão. E fiz questão de prestigiar, porque eu acho que é importante a gente levar para as pessoas o melhor que a gente possa ter de informação desse mercado que faz parte da nossa vida. Tem que ser compartilhado, né? A informação tem que ser compartilhado, com certeza. A gente não está aqui para vender algo, mas, enfim, para trazer algumas informações que possam levar as pessoas a comprar algo em função dessas informações. Né? Perfeito, perfeito. É legal. Sabe que eu tenho um carinho especial por você também, né? A gente está no mercado junto, aí está há bastante tempo e sempre quando a gente precisou, você nos atendeu super bem, desde a época das antigas empresas aí, imobiliárias e tudo mais. Lembrando aí que você pode acompanhar, né, esse podcast nas principais plataformas de áudio, né? YouTube, Instagram, Facebook, enfim, vai estar aí escrito aí na tela. Juninho, interessante é o seguinte, gente, essa inovação dos podcasts tem feito tem revolucionado, porque tem trago diversos assuntos para diversas pessoas. E mais do que isso, de falar de podcast ou de falar de mercado imobiliário, é também prestigiar o nosso podcast Capixaba, né? Enfim, são pessoas que estão levando informações, trazendo informações, né, para a gente através desse podcast aí que você está proporcionando. Bacana. É isso aí, parabéns. Obrigado. Eu acompanho também diversos podcasts, acho muito, muito interessante. Antigamente ficava mais antenado na TV aberta, né? Hoje em dia eu quase nunca mais assisto, né, a TV aberta. Tem muito tempo que eu não assisto. Não é? Tem bastante tempo que eu não assisto. O foco vai mudando, né? De acordo com o que vai acontecendo, a gente vai direcionando o nosso tempo, que é muito escasso, né? A maioria das vezes a gente está aí estudando, ou está trabalhando, né? Cuidando da família. Então, aproveitar de uma forma melhor aí os nossos tempos. Mas a nossa finalidade do podcast é justamente levar como o mercado imobiliário pode trazer muitas opções, né? Diversas opções boas de investimento. E a gente compartilha também aqui um pouquinho da vida pessoal, profissional e dos investimentos dos convidados. Certo. Então, queria que você falasse um pouquinho aí da sua formação, da sua vida pessoal, um pouquinho aí do que te levou a trabalhar com imóveis, para a gente poder depois emendar essa conversa aí até chegar onde você está hoje, né, atual diretor da Argo Consultora, que é uma consultora muito sólida aqui no estado do Espírito Santo, né, já está no mercado há bastante tempo, constrói muito bem, e eu tenho a honra de participar desse crescimento aí, né? Com certeza, você faz parte de boa parte desse caminho que a gente trilhou aí no mercado imobiliário, né? Já são 21 anos de empresa, enfim, eu vou falar um pouco mais de Argo, mas como você bem colocou, falar um pouco da minha vida, né? Um pouco da minha carreira, um pouco do Emerson. O Emerson é nascido no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, mas vim para cá, para essa região onde a gente está gravando hoje aqui. A gente está gravando aqui no município de Vila Velha, num bairro que se chama Prainha, né? E aqui eu vim morar na casa de um ex-governador do Espírito Santo, que foi o Max. A mãe dele tinha uma pequena casinha e aqui com poucos dias eu vim morar no Espírito Santo. Então, eu sou cria de Vila Velha, estudei sempre no Colégio Marista. Praticamente Canela Verde. Canela Verde, totalmente. Nada de Fluminense, nada de Carioca. Então, totalmente vinculado ao Espírito Santo. E ali, com 18 para 19 anos, eu me casei. Olha só que loucura na vida de um jovem ainda. Me casei e me formei em Direito na UVV, nas primeiras turmas lá daqueles prédios novos lá em Boa Vista. Isso em 1800 e... Isso em 1900, me formei em 1994, 95, agora vai me falhar a memória.
Mas já naquele tempo, Júnior, eu, apesar de gostar muito de ter feito direito e ter feito bastante importância na minha vida, profissional inclusive. É uma base muito boa, né? Uma base muito boa. Fiz boas amizades, adquiri muito conhecimento, porque eu me aprofundava. Eu nunca fui um cara raso em nada. Então sempre gostei de estudar realmente, enfim. Só que naquela ocasião já, por eu ter me casado muito jovem, eu precisava de cuidar de uma família. Eu já tinha uma família, né? E eu trabalhava na área comercial com os meus pais desde os 14 anos. Meus pais eram representantes comerciais, e eu comecei fazendo o serviço de promotor de vendas. Eu ia nas lojas, abastecia as gôndolas, etiquetava, existia etiquetadora. Na época de inflação a gente etiquetava de manhã, de tarde era outro preço, né? Mas, enfim... Coisa de doido, né? Coisa de louco. Coisa de maluco. E participei ali desde bem jovem. Então, assim, eu construí a minha vida desde muito cedo. Eu sempre fui prematuro, na verdade, né? Casei muito jovem, comecei a trabalhar muito jovem. E com 22 para 23 anos, o meu pai meio que deixou o escritório nas minhas mãos. E a gente tinha ali um determinado faturamento. Esse faturamento quase que quintuplicou, sextuplicou, a empresa cresceu bastante. E dali, na minha vida, foi enveredada por essa área comercial. Saí do Espírito Santo, morei na cidade de Belo Horizonte como gerente regional de uma multinacional de alimentos. Depois fui para o Rio de Janeiro desenvolver um trabalho para uma empresa do Uruguai. E ali estabeleci também a parte de logística, administrativa, comercial, deixei essa empresa funcionando. Mas em função da questão da violência, da distância já de casa, já de alguns anos, já fora do Espírito Santo, eu e minha esposa resolvemos retornar para o Espírito Santo. E ali em 2007, eu recebi um convite de um amigo, porque quando eu cheguei eu não queria voltar para o mercado da onde eu havia saído, né? Eu não via mais o espaço para isso, porque eu já tinha ido para outros mercados maiores. Então, assim, eu já tinha vivido uma experiência diferente, né? Por assim dizer. E aí eu recebi um convite de um grande amigo, do Marco Terra, para começar a fazer um trabalho lá na Rossi, uma empresa de São Paulo. Veio empreender. Foi aí que a gente se conheceu. É ali que a gente começou a ter um relacionamento, ter um conhecimento. Então, ali eu comecei na Rossi e fui pioneiro, cara, em fazer um trabalho que hoje, assim, todas as boas empresas fazem, que é o relacionamento com o mercado. Naquela ocasião existia a Lopes, que existe até hoje, que é uma empresa de lançamentos. Né? Excelente empresa. Excelente empresa. E existiam as houses das empresas. Então, na Rossi ela existia uma home, uma house, e existia a Lopes, que fazia, às vezes, de mercado. E eu fui, cara, procurar fazer relacionamento com as diversas imobiliárias e corretores do mercado. Até então isso não existia. Então, nesse trabalho pioneiro, é que eu fui criando o meu vínculo maior com o mercado imobiliário. E aí que eu falo que foi o divisor de água da minha vida. Porque antigamente era mais passivo, né? Os corretores, de uma forma geral, os clientes procuravam a construtora para fazer negócio. E não era o contrário, né? A construtora procurar os parceiros. E ali, cara, eu realmente fiz um trabalho bem diferenciado. Bem diferente. E, enfim, fui conquistando o meu espaço e passei por boas empresas do mercado capixaba. Eu posso falar, né, da Lorenz, posso falar da Proeng, posso falar da Javé, boas empresas. E eu estou na Argo já há 7 anos, muito feliz. E nessa trajetória, nesse caminho, é aquilo que eu falei, né, naquela primeira fala minha, o mercado imobiliário mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Assim, eu falo porque eu me encontrei. Eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. Então, quando eu falo do mercado imobiliário, quando eu sento numa mesa para uma negociação, quando a gente vai olhar um produto para desenvolver, quando você vai idealizar algo novo, quando você vai pesquisar algo no mercado, fora, em São Paulo, no exterior, para entender como que esse mercado está se transformando e aonde ele vai chegar, isso me motiva, isso me encanta. Nós tivemos juntos, né? Recentemente num evento em São Paulo e não ficamos dentro do evento, né? A gente foi olhar fora do evento, fora da caixa.
que está acontecendo? Por que as pessoas estão fazendo? Por que esse mercado está se revolucionando a cada dia? Eu vendo uma matéria falando que 5,8% dos empregos no Brasil são originados, e a gente acaba se esquecendo desse nome, indústria da construção civil. É uma grande indústria, uma indústria manual ainda no Brasil, né? Uma indústria feita por mãos de homens. Sim. E na qual a gente está aí o tempo todo pesquisando e olhando. É responsável por grande parte do PIB, né? Sim, a gente produz muita riqueza para o nosso país, né? Então, assim, é importante estar o tempo inteiro atento para saber para onde está andando esse mercado. Então, a minha trajetória até hoje passa por isso. Eu sou casado há 32 anos, tenho um filho de 31, vai fazer 32, e tenho um filho de 20 anos. Um é arquiteto, o outro está cursando psicologia. Eu sou casado com a Elisa, enfim. Acho que é importante eu citar o nome dela aqui, porque é uma parte bastante importante da minha vida. É uma grande parceira, né? Uma parceria que... O crescimento é junto, né? É junto. Somando, né? Somando, com certeza. Né? Com certeza. Ela é minha grande amiga, minha paixão, enfim. Mas isso é uma coisa que eu valorizo demais. Tá certo. Eu compartilho contigo também, porque eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, né? Pelo fato de a gente atender pessoas diferentes, necessidades diferentes, né? Cada momento diferente, economicamente falando também. Então, eu particularmente fico muito feliz quando a gente consegue atingir, né, um resultado satisfatório, não em termos financeiros. É lógico que todo mundo depende de venda, né, principalmente na área comercial. Mas é assim, você realizar o sonho realmente de uma pessoa, você conseguir achar, identificar o perfil dela e vender para ela exatamente o que ela procura, né, dentro da realidade dela, né? Perfeito. Que não é uma coisa muito fácil, né, porque às vezes as pessoas tem vontade de adquirir determinado tipo de bem, o imóvel, né, de uma forma geral, mas às vezes não está atualizado com o preço que está o mercado. Isso a gente vai falar aqui também, né, porque Sim. o mercado ele tem mudado, né, bastante nos últimos anos, não só financeiramente falando, mas também na maneira de trabalhar e tudo mais. Mas bacana, sua história é bem legal. E aí vamos falar um pouquinho agora da construtora, né? Sim. A construtora que você está há 7 anos, que é a Argo, né? Hoje você está à frente da área comercial lá, você tem toda uma equipe, né? Você tem gerentes, né? Tem estratégias de marketing para lançamento, desenvolvimento de produto, né? Pesquisa e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho também da história da Argo. Quanto tempo está no mercado, enfim. Engraçado, Júnior, eu chegar para você e falar assim, mas a Argo não é mais uma construtora. Né? É uma coisa incrível isso que eu estou te dizendo. A Argo, mais do que uma construtora, é uma empresa que idealiza empreendimentos, comercializa, incorpora. Então, assim, essa fase esse nome construtora já ficou para trás. A gente hoje é mais do que uma construtora e a Argo pode trazer novidades aí. Então, assim, ainda não posso falar de muita coisa, mas assim, a Argo sempre está se reinventando, né, como empresa. O empresariado, os sócios da empresa são realmente bastante dinâmicos nesse ponto e eu fico orgulhoso, cara, de trabalhar com aqueles camaradas. Eu gosto muito de ter o Valtair, o Alessandro, o Rodrigo, o Marcelo ao lado, porque realmente fazem a diferença na empresa. A Argo, cara, começa em 2002. O Valtair vem de um mercado de varejo também. E também. Valtair hoje é um dos sócios principais e ele foi o grande idealizador da empresa. Eu sei quem é, né? Mas você sabe quem é. O Valtair Torresani, né? Muita gente conhece o Valtair. Enfim, ele foi realmente o cara que idealizou essa coisa toda. E no primeiro momento, lá em 2002, ele fez uma parceria com a Canal e fizeram o Double Tower. Quem fez a construção do Double Tower ali na Praia da Costa, nas Castanheiras, foi a construtora Argo, naquela ocasião. Né? E ali começaram a comercializar as unidades e ele viu o seguinte, cara, na verdade eu acredito que consiga fazer isso sozinho. Né? E ele é um cara com bastante dinamismo, um empreendedor, e ele entendeu que podia avançar. E dali surgiram os primeiros empreendimentos, Palácio do Cali. Ali já nesse empreendimento o Alessandro já vem para ajudar, que é um sobrinho dele que se transforma em sócio também. Então, esse início da Argo foi um início assim, muito interessante, porque era uma coisa assim, eu não vou chamar de caseira, mas assim, é uma empresa realmente familiar, na qual eles precisaram de botar a mão na massa e cada um se envolver ali
o Valtair ligando para as pessoas, olha, vem aqui para você conhecer a empresa, olha, está aqui o meu empreendimento, e fez muito sucesso, cara, fez muito sucesso. E desse sucesso inicial, ele começou a ver também, naquele momento, que parcerias seriam importantes, né? Parcerias eram importantes. Tinha uma empresa, existe até hoje, mas hoje ela mudou o foco, a Aliança, e ali tinha um grupo de era uma das parceiros. principais empresas. Do Júnior, né? O Júnior, o Júnior, o Jordão, o Eduardo Pequeno, o Guilherme. Então tinha uma turma, uma galera boa ali que estruturava bem esse negócio, e ali começou a Francisco Rocha também fazendo parte naquele. Francis, né? Guilherme. Na verdade, o Francisco também tinha muita importância naquela época ainda. Enfim, depois, num momento sequente, a Praia Imobiliária, já com Pequeno, sozinho. Enfim, muitas parcerias foram formatadas, né? Até eles fizeram primeiro uma home. Isso foi em 2007. Eles fizeram a primeira home deles. Explica para o pessoal o que é. A home é o seguinte, gente. As empresas hoje trabalham com menos intensidade com as homes, mas a home era basicamente corretores que estavam vinculados àquela empresa, àquela construtora, né? Aquela empresa que fazia esses empreendimentos. Então, essa home ou house, dependendo de como se chamava, né? É quem fazia a comercialização. E pontualmente outras empresas parceiras ou corretores parceiros faziam. E a abertura disso, Júnior, é que dá um grande boom no mercado. Então, quando você, como você falou, você entender como atender um cliente tem a ver com o plural. O que é o plural? As pessoas se identificam, as pessoas entendem as necessidades. Então, de diversas maneiras, diversos produtos são ofertados e todos esses produtos são comercializados. É encontrar um consultor, um consultor de verdade que possa te mostrar o caminho, né? Porque é aquilo que você falou, é aquilo que você bem falou, não é a venda pela venda. Porque se fosse só isso, eu e você não tínhamos nos perenizado, não tínhamos ficado no mercado. Sim. Aquele cara que vem para aventurar, faz de qualquer jeito, faz besteira, ele acha que pode, né? Ele vai estar frustrando um sonho e não vai estar avançando. E hoje também está cada vez mais difícil, porque o próprio cliente, ele às vezes vem com mais informação do que o consultor imobiliário. Né? Perfeito. E assim, o acesso à informação está muito fácil. O acesso a essa informação não está só com muita facilidade, né? Mas assim, está muito veloz. Então a velocidade com que as informações chegam está muito alta. A gente está vivendo um momento aí que está vivendo uma guerra, você vê a guerra, você vive a guerra. Né? Então, assim, muito triste. Né? Muito triste, enfim. Então, a Argo ali segue o seu caminho com os lançamentos, até que em 2013 ela faz uma cisão, entram novos sócios, o Rodrigo Brito e o Bruno Boechat, e ela se consolida num movimento que ela viveu naquela ocasião, muito parecida com o que ela está hoje, né? Então, ela é uma empresa que mudou o quadro societário, mas a parte de construir com muita qualidade, de construir com recursos próprios, de fazer a coisa muito bem feita, de fazer produtos diferenciados, de escolher regiões pautado naquilo que vai ser a evolução do mercado ou como o mercado vai se transformar, fizeram da construtora o que ela é hoje. Né? Eu estou há cerca de 7 anos, então 1/3 dessa vida da Argo, eu estou em parceria, né, com ela. Então, assim, é uma empresa que não só acreditou no mercado de Vila Velha, no mercado capixaba, porque empreende Vitória, enfim, eventualmente em outras praças, mas porque a gente acredita que o que a gente está fazendo com muita qualidade, tem certeza que ainda tem muita coisa para conquistar e para fazer. E dados, né? Hoje eu acho que a base de tudo são dados, né? Informações, né? Hoje a gente consegue levantar isso, a gente teve lá em São Paulo na feira, lá através de vários aplicativos, inteligência artificial e tudo mais aí. Eu acho que a principal maneira da gente poder minimizar os erros são através de dados, né? Perfeito. O que você está falando assim, Júnior,
A gente falava um pouco antes aqui de começar o nosso bate-papo, do Espírito Santo. Eu queria tocar nesse assunto, que eu acho um assunto bastante interessante. Sim. Em diversas reuniões aí com o público de corretores de imóveis, basicamente, eu tenho falado do que aconteceu com o Espírito Santo, falar um pouco desse mercado, né, desse momento que a gente está vivendo. Eu conto uma história que é a história do Espírito Santo e a história do mercado imobiliário capixaba. O Espírito Santo começou aqui também nesse lugar, aqui na Prainha, né, com a chegada dos portugueses. E lá naquele primeiro momento, os portugueses, o que eles encontraram foi uma terra, muita mata, enfim, índios, e muita coisa ali para descobrir. E não é madeira, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de riqueza. Eles vieram a descobrir com algum tempo que o Espírito Santo não tinha tantas riquezas e que o estado que mais próximo, ou lugar mais próximo onde existiam essas riquezas, era Minas Gerais. E aí diamante, ouro, né, etc. Então não valia a pena, não era legal você pegar e abrir estrada, construir cidade, porque você transformaria esse caminho, essa distância seria encurtada para o cara vir aqui roubar essas riquezas. E aquilo ali ficou parado, o Espírito Santo ficou parado no tempo até 1889. Por que 1889? Abolição da escravatura. Com a abolição da escravatura, para ter mão de obra, começam a chegar os imigrantes, os alemães, os italianos, no final dos anos 1890 e alguma coisa. E já em 1900 também começam a chegar libaneses, né, do Oriente Médio, alguma coisa, sírios, enfim. Esses são os nossos colonizadores, os verdadeiros, né, porque ali é que indústrias começam a ser formadas, a agricultura começa a ser formada. Né, então, assim, um Helmut My Friend monta uma Chocolate Garoto, uma família Kiepe começa a empreender, uma família Cosa com café, enfim. Então a riqueza começa a ser gerada com a chegada desses imigrantes. Né? Então o Espírito Santo, os outros estados da região sudeste haviam crescido muito, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, né? E o Espírito Santo, que tinha Vila Velha, uma das cidades mais antigas do Brasil, não tinha essa pujança, era um renegado. E com isso aí, esses paulistas, cariocas, mineiros, goianos, brasilienses, descobriram que era muito barato o Espírito Santo. Né? Então a gente teve um momento onde essas pessoas descobriram o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que tinha o valor de metro quadrado muito baratinho, era muito acessível, começou a ter importância. As pessoas descobriram um lugar bonito, um lugar pacífico, um lugar de pessoas bonitas, um lugar aprazível, seguro, boas praias limpas. Enfim, eu acho que dá para eu vir para cá, para montar um negócio, e aí o Espírito Santo começa a crescer. E a gente vive esse momento que está vivendo hoje, é o que eu falo, São Paulo continuará sendo caótica, o Rio continuará sendo violento, Minas Gerais ainda continuará sendo distante da praia. Nós vivemos tudo aquilo que eles desejam ter, né? De verdade. Sim, então, sim. Qualidade de vida, as coisas são muito próximas, é um povo agradável, pacífico, a violência... A gente sabe que a violência existe, né, no mundo inteiro, mas nós ainda somos um estado com pouco índice de violência, um dos menores do Brasil, e a gente vive aqui nesse oásis. O mercado imobiliário está colhendo os frutos disso. Geograficamente falando, também muito bem posicionado, né? Você está entre a Bahia... Na área central do Brasil, né? Você está a uma distância do sul, parecida com a distância que você está do Nordeste. Então, assim, perfeito. A gente está muito bem localizado, muito bem colocado no país. E hoje, cara, com a economia vindo para o Espírito Santo. Então, quando você segue em direção na BR-101, em direção à Bahia, por exemplo, você vê uma indústria como a Cacau Show, uma Marco Polo, você vê várias indústrias VEG que se instalaram no Espírito Santo e que assim trouxeram para o Espírito Santo. Vila Velha, o que a economia de Vila Velha tem crescido, o número de empregos que têm sido gerados. Eu não estou aqui fazendo defesa de político A ou político B, mas Vila Velha está vivendo um momento de crescimento diferenciado. Né? Então, assim, eu vejo a grande importância que o mercado imobiliário tem nisso também, nesse crescimento do Espírito Santo
nesse crescimento do município de Vila Velha, nesse crescimento do país, né? Então, o mercado imobiliário realmente tem feito a diferença para o país, para o Espírito Santo e para Vila Velha. Muito legal. Eu concordo com esse crescimento todo aí que você está citando. Inclusive a gente que teve a oportunidade de ter acesso a alguns imóveis, investimentos com um custo-benefício fantástico, a gente vê a valorização, né, que hoje ainda está bem atrativo comparado a outros cenários, né, os principais estados aí do Brasil. Hoje aqui o Espírito Santo ainda é um cenário muito favorável para investimento. A gente está pouquíssimo passos das montanhas, né, 40 quilômetros você está em Domingos Martins, um pouquinho mais você está em Pedra Azul. Então, assim, o estado ele é pequeno, né, e você tem acesso a outros tipos de turismo também. Então, eu não, tenho certeza que o Espírito Santo é um estado, é um local que você com certeza pode estar investindo. Só para a gente ter um dado, Vila Velha é um dos municípios do país que tem uma das maiores ocupações de Airbnb, né? Então, o turismo feito através dessas plataformas e tal tem feito muito sucesso aqui. O Espírito Santo é um local realmente desejado pelo público de turismo, porque você tem aquilo que você bem falou. Sim. Você tem a cidade com shoppings, com lazer, bons restaurantes, né? Uma facilidade de trânsito. E você tem as praias, você tem o litoral, você tem as montanhas, tudo muito perto, muito rápido, um estado compacto, pequeno. Então, assim, a gente com fácil acesso. 3 horas e pouco, 4 horas você atravessa o estado inteiro, é um negócio bem rápido. Inclusive, nós temos diversos investimentos voltados também para essa parte aí da galera que quer comprar, né? E colocar para alugar. Para alugar, não só para alugar. As pessoas, assim, Júnior, quando a gente fala de ganhar dinheiro com o mercado imobiliário ou fazer investimento com o mercado imobiliário, quando você compra uma casa, um imóvel, qualquer que seja, para seu uso, ele é um investimento também. Ele não é só a sua casa, não é só o seu escritório, não é só o seu negócio. Ele também um investimento. Então, assim... Está valorizando. Está valorizando. Assim, no tempo, se a gente pegar 100 anos, o imóvel é um melhor investimento. Se você pegar em 50 anos, o imóvel é o melhor investimento. Se você pegar em 25 anos, o imóvel é o melhor investimento. Se você pegar em 10 anos, o imóvel é o melhor investimento. Se você colocar curtos espaços de tempo, você eventualmente pode ter uma bolsa, sim, uma renda fixa ou qualquer que seja, que pode despontar. Né? Agora a criptomoeda foi vedete aí durante um período e depois decaiu muito, mas o imóvel, na longa linha do tempo, ele é imbatível. As grandes riquezas do mundo foram formadas através de lastro imobiliário, através do mercado imobiliário. Com certeza. Vamos falar um pouquinho de estratégia para competição. O que a Argo tem de diferente das demais construtoras do seu ponto de vista aí, que a gente possa agregar valor, né, e tá passando para as pessoas que estão assistindo aqui o podcast? Júnior, olha só, o mercado de imóveis, por mais que a gente queira ser inovador, ele se transformou um pouco em commodity. E que sentido que eu estou falando que o mercado se transformou em commodity? As tipologias, as unidades, têm se parecido muito. Né? A gente não tem visto coisas muito ousadas, diferenciadas, mas é interessante, cara, pontuar que a diferença está no detalhe. Então, o cuidado em quando buscar idealizar um empreendimento, entender para qual público você está produzindo aquilo ali, é bastante importante. Então, vamos lá, só para entender. Se eu pego e olho para uma demanda de mercado hoje, que seriam as pessoas com uma certa idade, que o Brasil está envelhecendo. Construir imóvel, construir apartamento, que tenham barras, que tenham portas mais largas, ele é tão interessante quanto você fazer um apartamento que tenha um carregador elétrico para o seu carro. Então, assim, entender o mercado vai muito além
de olhar atributos modernos, de falar que o meu tem um coworking, o meu é revestido com isso. Então, é dar a atenção àquilo que o cliente está precisando, pretendendo, ou em qual momento que você está vivendo aquele empreendimento. Então, só para te exemplificar, lá em 2020, a gente ia fazer um empreendimento, lançar em Vitória, que lançamos, chamar Argo Camburi, em Jardim Camburi. Maravilhoso o empreendimento, sensacional. Inclusive, a gente tem ainda disponibilidade para venda lá. Temos pouquíssimas unidades, a gente está entregando agora no final do ano, esse empreendimento em tipologia 2 quartos, mas com tamanho excepcional, 2.000 metros de área de lazer. Enfim, se eu for perder tempo aqui para propagandear, a gente vai ficar falando meia hora. Mas olha só que coisa... Se você tem informação, é só entrar em contato com a gente. Legal, entre em contato com o Júnior, que ele vai trazer isso muito claro para você, vai te vender o melhor que a gente possa ter. Mas olha só o que aconteceu. A gente entendeu que poderia ficar fechado, que poderia ter algumas restrições de transitar livremente. A gente entendeu que aquilo tudo poderia balançar a nossa cabeça de alguma forma. E assim, eu fui pesquisar, cara, e vi o seguinte: o mercado de delivery teria muita importância. A gente colocou um espaço de delivery. Cara, isso hoje pode parecer óbvio, porque todos os empreendimentos têm isso hoje, né? Sim. Mas naquela ocasião não tinham. E aí eu fui buscar isso daí. A gente tem uma praça yoga para a pessoa descer. A gente tem um espaço que é pet friendly, então onde os animais possam conviver. Então essas coisas foram fazendo sentido para que a gente se adaptasse àquela nova necessidade. Os lares passaram a ter muita importância para as pessoas, porque elas viram que poderiam, em algum momento, ter essa restrição. Então, estudar isso é que faz da Argo uma empresa diferente. Então, o cuidado com entender o seu cliente, entender aquela região, entender o produto que você está desenvolvendo, tem tanta importância quanto você pendurar atributos no empreendimento só para dizer que tem. Eu tenho coworking, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E não necessariamente isso vai fazer tanto sentido se você fizer isso de qualquer forma. Sim. Então, acho que se colocar uma pitada de amor, muita inteligência e lendo dados, a gente consegue levar os melhores empreendimentos. Então, assim, a qualidade que a nossa empresa constrói é notória, isso é muito citado. Inclusive, vocês estão entregando agora o edifício Veleiros, né? Veleiros. Mas como ficou bonito aquele prédio, hein? Ficou maravilhoso, ficou né? Fantástico, muito bonito mesmo. Júnior, nós somos de Vila Velha, aquilo que a gente conversava. A gente viu esse mercado se transformar. Então, eu morava na Praia da Costa, aqui no Parque das Castanheiras, e quando eu chegava ali, na esquina onde hoje é o posto Champanhar, ali tinha o Palácio do Sorvete. Que era do pai do amigo meu, Andrezinho. João Prandina. Exato, irmão dele. E dali para frente, o pai da gente falava assim, não vai para lá não, que lá para o lado de Itapuã é muito ermo e tal. Então, o mar é mais bravo. Mais bravo e tal. Então, assim, e a gente olha a Vila Velha hoje, a gente vê o que o pessoal fala de Itaparica, desculpa te interromper, né? Mas aí vai estendendo, o pessoal fala de Itaparica também. Tem preferência por Praia da Costa e Itapuã, mas tem muitas pessoas que moram em Itaparica que não trocam pela Praia da Costa, né? Júnior, eu fui criado aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, estudei no Marista, e lá atrás eu troquei um apartamento que eu tinha na Praia da Costa para um apartamento de frente para o mar, em Itaparica. Eu não me arrependo de nada e vou falar mais, cara. Eu me arrependo de não ter ido antes. Enfim, não estou falando que o Praia da Costa é ruim, claro que Itapuã é ruim, nada disso. Perfil. Mas assim, naquele momento foi bastante importante ter ido para lá. Foi um lugar que eu me agrado muito de estar lá. E realmente o crescimento, o nosso vetor de crescimento passa, né, por Itaparica, em sentido Joca, em sentido Guarapari, porque realmente os espaços que sobraram, os espaços... E assim, Júnior, eu vou falar uma coisa para você de verdade. O crescimento nosso foi muito rápido no mercado imobiliário. Então, de alguma forma, algumas coisas ficaram meio desorganizadas. Você teve um adensamento em determinadas regiões, você tem prédios que são muito próximos em determinadas localidades. Então, assim,
essa região de Itaparica, essa região do Jockey de Itaparica, que a gente empreendeu demais lá, são áreas mais novas e são áreas mais planejadas. Sim. Prédios mais distantes, a parte de esgotamento sanitário, a parte de elétrica, tudo é produzido para aquela situação. Então, assim, está ficando melhor. Posso falar que é a bola da vez. É a bola da vez. É o que a gente fala que tem que fazer um comparativo e isso é muito grosseiro a gente fazer esse comparativo, mas é uma realidade. Praia da Costa, Praia de Itapuã são o que proporcionalmente seria uma zona sul no Rio, perfeito, né? Perfeito. E a região de Itaparica, Jockey de Itaparica, seria uma Barra e o Recreio, né? Sim. Fazendo um parâmetro. Realmente são empreendimentos mais modernos, com atributos mais modernos, porque você consegue lançar prédios mais altos, com diferenciais, que a gente já não consegue mais lançar aqui na Praia da Costa, nem em Itapuã. Não tem mais espaço para lançar. Não tem mais espaço e os poucos espaços que tem também ficaram caríssimos. Tem um sobreamento. Né? Essa questão de PDM, essa questão de legislação é um impeditivo. E também a questão de oferta de terrenos. Né? E ficou muito caro. Então, assim, você perguntou, né, você me colocou aí, né, nessa questão da evolução do preço de metro quadrado. Quando você vê pesquisas de preço de metro quadrado, você vê que a evolução... Eu vou até, desculpa interromper, vou até fazer a pesquisa aqui. O preço vai abaixar? Não, João. Porque eu tenho diversos amigos que sempre falam, não, o preço vai abaixar. E eu falo, não vai abaixar, sabe por quê? Você vai explicar o porquê. Mas não vai abaixar. Então, tem alguns amigos que perderam boas oportunidades de investimento, né? Principalmente até antes da pandemia, que a pandemia acelerou também esse processo, né? Mas assim, eu gostaria que você explicasse com suas palavras, provavelmente não vai ser muito diferente do que eu penso, mas para esses meus amigos aí que pensam que o preço de imóvel vai abaixar. Não, o preço do imóvel não vai abaixar. Definitivamente isso não é uma realidade plausível, né? E eu te falo por quê, Júnior. Olha só, a escassez para se produzir, a legislação cada dia mais rigorosa. Perfeito. Então, você para construir hoje, você tem, além das normas técnicas, você tem a parte legal de aproveitamento, de coeficiente dos terrenos. Então, não dá para construir mais de qualquer jeito, não dá para fazer de qualquer jeito. Então, hoje, a gente faz estudo térmico, a gente faz estudo acústico, a legislação nos obriga a isso. Isso vai encarecendo. É como a gente fizesse um comparativo com o mercado automotivo. Será que nós conseguiríamos fazer hoje carros de 50, 60 mil? Falo, sim, conseguiríamos. Só que esse carro seria carburado, com aro 13, enfim, seria um carro que ninguém ia querer. Duas portas sem ar-condicionado. Já ia nascer velho. Não existe mais isso. Então, não só não é aceito pelo público comprador, que as pessoas não iriam comprar provavelmente isso, mas a legislação não permitiria. Você não consegue fazer um carro hoje sem ABS, é proibido. Você não consegue fazer um carro hoje mais sem airbag, é proibido. Não consegue fazer com emissão de gases, de poluentes, é proibido. Então, da mesma forma, o mercado imobiliário foi se modernizando e o nível de exigência foi aumentando muito. Então, escassez de áreas possíveis de construir, coeficiente, legislação, impostos. A gente vive um país que tem uma carga tributária ainda bem grande. Então, você tem os limitantes. E mais, cara, o que está acontecendo no Espírito Santo, que a gente acabou de vender bem aqui, como informação, não como cobrar por isso, é que o Espírito Santo é a bola da vez no Brasil. Você vê Santa Catarina, com aquela região de balneário, né, com essa ebulição, mas aquilo ali não só tem um tamanho, como também tem um determinado público. O nosso público é muito maior, porque a gente tem públicos de diferentes tipologias, para diferentes regiões. A gente ali no Jockey, Júnior, quando lançou lá em 2018, 2018, o Alba Boulevard, 200 unidades,
era um prédio que não tinha nenhum empreendimento no seu entorno, né? 200 unidades rapidamente comercializadas, e a gente, naquela ocasião, só para se ter uma ideia, a preços médios, 250, 260 mil reais. Eu me recordo. E hoje esses empreendimentos são comercializados na faixa de 520, 530 mil reais em 2023. Então a gente vê o grande boom, e daquele primeiro empreendimento já foi lançado um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Então assim, a velocidade com que as coisas têm acontecido tem feito realmente as pessoas entenderem que esse mercado não volta atrás. O valor de metro quadrado não volta atrás, né? Então assim, por mais que possa haver qualquer desequilíbrio de economia, de qualquer coisa, isso não vai impactar para baixar valor. Eu sempre falo, é uma pergunta um pouco mais complicado de se responder, porque sempre tem aquele comparativo, né? Eu tenho um imóvel hoje pronto, que tem 160 metros, eu vendo por X. Esse imóvel ele tem 100 metros e eu vendo ele por X mais Y. Ou seja, quanto que vale o metro quadrado? Então, isso é bem desafiador, né, essa resposta, porque, na minha opinião, existem vários cenários, né, que possa dar uma explicação melhor. Por exemplo, a idade do prédio, que se influencia muito. Tem prédio, antigamente, que eram prédios com pouquíssimas unidades por andar, e isso encarece o condomínio. Custo do condomínio mais elevado. Exatamente. Então, assim, não é um prédio moderno, e hoje a gente tem público para tudo. A tendência, né, infelizmente, é as famílias irem diminuindo cada vez mais. Então, antigamente, tinha 2, 3 filhos. Hoje, a maioria da família tem 1 ou 2 filhos. Eu tenho um filho. Júnior, olha só, o público ele vai continuar existindo para todo tipo de empreendimento. Então, você vai ter apartamento aí de 1.000 metros quadrados e você vai ter microestúdios de 15, 20 metros quadrados, como você vê hoje, né? Então, essa realidade ela existe para todo tipo de público. O que a gente tem que entender, não só nessa questão de tipologias e tudo mais, é assim, eu vejo que o mercado imobiliário está mudando também ao longo do tempo, né? As pessoas têm ficado mais atentas quando você fala assim, mas esse apartamento tem 100 metros e tem um determinado valor. Esse apartamento tem 50 metros e tem praticamente o mesmo valor. Sim. Mas é aquilo que eu falava aqui atrás. A questão das tecnologias que estão envolvidas, claro. Né, dos atributos que aquele empreendimento possa oferecer e que aquele outro já não oferece mais. Então, quando você tem um prédio com 100 unidades e você tem um prédio vizinho àquele ali com 20 unidades, o custo de condomínio vai ser diferente, né? Então, assim, isso tudo impacta para dar valor nas unidades. Aonde eu queria chegar é o seguinte, é uma explicação que eu tenho, né, e gosto de compartilhar, e queria ouvir sua opinião também. Porque hoje ainda faz diferença. Você tem um prédio, por exemplo, na Praia da Costa, um prédio que tem 20 anos, e você tem um prédio que acabou de entregar agora de vocês. Então, a pessoa vai ver um prédio antigo, 150 metros, e um prédio novo, 100 metros, 3 quartos. Aí, não, os 100 metros me atende, porque envolve toda essa tecnologia, nova tecnologia, o prédio vai estar na garantia e tudo mais. Então, a gente tem diferença entre o novo e o velho. Só que daqui 30, 40, 50 anos é tudo velho. Isso eu quero dizer, lógico que vai ter o diferencial de cada prédio ainda. Mas aí, na minha opinião, o que vai prevalecer é o que acontece nos cenários de outros estados, né? Que pega lá São Paulo, a própria zona sul do Rio de Janeiro, aí vai para Brasília, Minas. Então, assim, a diferença por metro quadrado vai começar a ser mais real. Em que ponto? Fala, não, beleza. Porque você vai na Vieira Soto, por exemplo, lá um apartamento de frente para o mar hoje com 150 metros. É uma baba. Pô, não tem garagem, às vezes, entendeu? Né? Por isso que eu te falava, Júnior, assim, todo tipo de empreendimento vai continuar tendo um cliente para ele. O frente mar, que a gente fala, ele não só está mais escasso, como ele é muito valioso. E assim, mudança de mercado, como você está falando, as famílias diminuindo, tendo menos filhos,
hoje o pet faz parte da família, né? Sim. Por assim dizer, vão impactar na transformação no mercado. Em que sentido? Em mudar essas tipologias, em mudar o jeito. Mas eu acredito assim, um prédio de luxo pode ser 2 quartos. Sim. Um prédio de luxo pode ser um estúdio. Claro. Um prédio de alto padrão pode ser um 3 quartos, não precisa ser um 5 quartos, não precisa de ter 400 metros, não precisa. Então, não precisa ser frente para o mar. Não precisa ser frente para o mar. Então, o alto padrão, a qualidade, o diferencial não está linkado à quantidade de quartos que aquela unidade possa ter. Ela está linkada muito mais àquilo que está incluso, está dentro daquele empreendimento, né? O tipo de material que ele é construído, a tecnologia que é usada, o que são os atributos de lazer, enfim, uma série de coisas. O conceito do produto, para qual público ele se destina, né? A minha esposa, há um tempo atrás, falou, não, nós precisamos de comprar um 4 quartos. Eu falei, para quê? Os nossos filhos, o mais velho já saiu de casa. Tendência natural da vida, né? Vai sair de casa e vai ficar um casal de velhos cuidando de um apartamento grande e velho. Não dá para nós. Vamos entender que a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa de ter a nossa realidade para aquele momento. Perfeito. E os imóveis hoje estão sendo construídos, pelo menos por nós, para que as pessoas vivam bem naquele ambiente a qual a gente coloca ali para elas. 1, 2 quartos precisa de ter a qualidade para que ajuste a vida da pessoa, para que ajude a vida da pessoa a viver bem. Atenda, né, as necessidades. Atenda as necessidades. Então, vou falar para você que está achando que o preço do imóvel vai cair. Esquece. Esquece. Procura as oportunidades, que a gente tem várias oportunidades para poder te oferecer. Júnior, um momento, assim, cara, te falar assim rapidamente, o momento ainda é muito favorável para quem quer investir em imóvel. Eu acho que esse recado tem que ser dado. E as pessoas têm que pegar essa informação não como uma coisa para que se venda muito imóvel. Não. É de verdade. Se ele der uma estudada no todo o cenário, ele vai ver que realmente exatamente. E tem algo que encaixa para ela. Tá? É isso. Basicamente é isso. Tá bom. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Vamos fazer aquele bate-bola aí que você... Vamos lá. Então, só comunicar aqui a galera que está assistindo a gente aí, se você tem algum terreno que queira fazer um estudo de viabilidade para uma incorporação, a gente tem uma parceria com a Arco Construtora aqui também, ela tem interesse de fazer um estudo, levantar, tirar suas dúvidas, né? E para, quem sabe, futuramente construir um prédio no seu terreno. Então, perfeito. Se você tem um terreno lá, compartilha conosco aqui também, que a gente tem total interesse aí de te ajudar nesse projeto. Desenvolver ainda mais mercado. Isso aí. Cliente brasileiro que mora fora, muitos clientes estão investindo, muitos brasileiros que moram fora do país estão investindo aqui no Espírito Santo, principalmente na Argo, né? A Argo faz campanha para fora, Júnior, do Brasil. Olha só, mais. É um case de sucesso o que a gente fez no mercado do exterior de uma maneira geral. Estados Unidos é basicamente o grande motor disso daí. A gente tem clientes em Portugal, na Inglaterra, na Austrália, na Itália, na Espanha, enfim, espalhados pelo mundo inteiro. Japão, enfim. Só que os brasileiros que foram para os Estados Unidos realmente são esse público, grande público, que a gente, através de como produz com recursos próprios, no final, no momento da entrega, onde poderia haver um financiamento bancário, a gente dá a opção para esse cliente fazer um financiamento bancário ou direto com a construtora. Isso dá uma confiança para quem está fora, de em caso de não se conseguir, hoje se consegue, tá, gente? Se o cara fizer um pequeno estudo aí, ele consegue fazer um vínculo com o banco durante um período antes ali da entrega, ele consegue fazer o financiamento. Mas em caso de não conseguir, a empresa faz esse financiamento. Então, esse é um case de sucesso, porque a gente vende... Aí você vai falar assim, só vende para capixaba que mora nos Estados Unidos. Não! Paranaenses, paulistas, mineiros, baiano, goianiense, gente do Brasil inteiro, porque entendeu que o Espírito Santo tem essas qualidades que a gente veio falando durante todo esse tempo aí do nosso bate-papo. Esse é um tema muito importante, depois a gente vai gravar, como são muitos assuntos interessantes, depois a gente vai gravar aqui especificamente para você que está morando fora aí do Brasil e que quer investir na Argo aqui, a gente vai preparar um conteúdo para poder mandar para vocês. É bem legal, a gente tem feito muito impulsionamento lá e tem feito muitas vendas. A gente, quando lança um empreendimento, a gente vende ali 40, 50, 60 unidades para brasileiros que moram no exterior. Perfeito. Prédio da Argo que você mais gosta? É uma pergunta meio difícil de responder, né? Mas... Júnior, olha só,
até o momento que eu comecei a trabalhar com a Argo já tinha prédios icônicos, né? Já tinha um Fasano, já tinha um Prada, já tinha um Werder, já tinha bastante coisa bacana, Creta, enfim, muitos empreendimentos legais. Creta, 1, 2 quartos, com elevador panorâmico, Algo Musso, né? Não, Isola Risa, enfim, a gente tem muito empreendimento legal. 36 empreendimentos com 30 entregues. Então, assim, é uma história bacana. Mas, que não dá para contar em 40 minutos. Não dá para contar em 40 minutos, porque eu falo demais. Mas, assim, o meu xodó, assim, de coração, é o Máximos, cara. Realmente, o Máximos, ele mudou a região a qual ele pertence. Ele é realmente um ícone para aquela região ali. Ele realmente foi um divisor de águas. Existia um esqueleto ali de um prédio. A gente demoliu aquilo ali e fizemos um prédio assim que as pessoas desejam. É realmente um produto com bastante diferencial. Eu tive a oportunidade de vender apartamento lá, inclusive de frente para um investidor do Canadá. Eu me lembro. Você lembra? Inclusive ele está muito contente, valorizou bastante. Não quer vender, não. Bacana. Sobre construção da Argo em Vitória. Hoje você até citou aqui, você tem um em Jardim Camburi, né? Algum outro projeto para aquela região? Júnior, vamos lá. A gente começou em Jardim da Penha com o Madrid e fizemos esse lançamento. Como nós não somos de Vitória, né, naquele momento a gente teve uma certa dificuldade em criar um envolvimento com o mercado de corretores para fazer a comercialização daquele produto. Então, assim, a gente, apesar de ter um produto muito diferenciado, a gente teve agarrou. O mercado de Vitória é diferente do mercado de Vila Velha? É diferente, o público é um público também diferente, enfim, os corretores são diferentes, apesar de a gente estar numa metrópole, muito próximo, é uma grande Vitória. Uma ponte que separa. Uma ponte que separa, mas a gente tem uma certa diferença. Mas naquela ocasião, então, o Madrid é um produto muito diferenciado, vendeu muito bem, mas assim, a gente não teve aquela aceitação dos corretores naquela ocasião. Já com Argo Camburi, foi um pouco diferente. A gente foi para uma região que é muito consolidada, um bairro que é do tamanho de muitos municípios no Brasil, né? São mais de 70 mil habitantes. Então, assim, e lá tem tudo. No bairro é um bairro que eles têm shoppings, tem clínicas, tem comércio, faculdade, escola. Assim como Itaparica e Praia da Costa tá para Vila Velha, né? Mata da Praia e Jardim Camburi tá para Vitória, né? Perfeito. Então a tendência de crescimento é toda para lá. Exatamente. E a gente adquiriu essa área lá em Jardim Camburi, fizemos um primeiro empreendimento Argo Camburi, que foi sucesso absoluto, e a gente vem no ano que vem com uma segunda fase do Argo Camburi, né? Então são mais 2 torres também de 2 quartos. Você que é da região, que você que é de Vitória e quer comprar um empreendimento diferenciado, você vai conhecer o Argo Camburi 1 e vai já se apaixonar, e aí, obviamente, pode adquirir o seu Argo Camburi 2 lá, não vou citar o nome ainda não, mas é um empreendimento que está logo aqui na frente. Bacana, bacana. Pedra Azul. Pedra Azul, Júnior, a gente tem 2 áreas lá grandes e está em estudo realmente para fazer. O que acontece na região de Pedra Azul é uma questão também de legislação, também de desmembramento, de não poder fazer a coisa de qualquer jeito, até porque agredir aquela região de qualquer forma não vale a pena. Então você tem que estudar realmente, tem que fazer um produto que seja aquilo que a gente sempre fez, claro. Um produto com diferenciais, um produto estudado, um produto para um público. É aquilo que eu falei, para tudo tem um público, e a gente tem encontrado o nosso público através desses diferenciais, qualidade, atributos, entender. Tem coisa vindo também para Pedra Azul. Então, eu posso falar que Pedra Azul é um Campos Jordão, mais ou menos proporcionalmente falando, futuramente? Hoje ainda não por nada, porque Campos do Jordão é uma cidade, né? Então ela é dotada de hospitais, é dotada de infraestrutura, né? Mas assim, quando a gente fala de qualidade de turismo, quando a gente fala de qualidade da região... Gastronômica também. Gastronômica. Eu falo que Pedra Azul é uma das regiões mais belas que eu conheci no mundo.
E assim, não sou um cara que viajou o mundo inteiro, mas aos lugares onde eu fui, realmente Pedra Azul é um lugar encantador, tem uma energia, tem um magnetismo, aquela rocha, aquela grande rocha ali, é um lugar bem diferenciado. O Espírito Santo está muito bem servido, né? Com Pedra Azul, com Praia da Costa. Fiquei sabendo que o Fazano tá chegando, é verdade? Não tem coisa vindo por lá. A gente não tem ainda todos os detalhes aí do que está acontecendo, mas assim... os empreendimentos que a gente tem, as duas áreas que a gente tem lá, são passíveis de ter ali empreendimentos diferenciados realmente. A gente está estudando. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora para os corretores parceiros que nos assistem aqui também. Dá uma dicasinha aí, solta alguma informação diferente aí, alguma coisa que vocês estão para poder lançar aí esse ano ou ano que vem. O que você pode divulgar de primeira mão aí para essa galera que acompanha a gente? Legal. Na região aqui do Jockey, a gente lançou em novembro o Brisa, em maio o Alameda e agora em janeiro, já de 2024, a gente lança o Pier. Esse empreendimento vai ser assim muito, mas muito bonito. A fachada dele foi muito bem estudada, o produto foi muito bem estudado para atingir um público cada vez mais sofisticado. Então, aquilo que aconteceu ali naquela região. Primeiro nós lançamos os 2 quartos, no último empreendimento agora nós lançamos uma com tipologia de 3 quartos também, que é o Alameda, que faz sentido você ter uma tipologia diferente. Agora a gente lança o Pier, que é um produto de requinte. Bacana. E a gente vai ter mais produtos de 3 quartos, e fazendo estudo até para 4 quartos. Porque aquela região, Júnior, é uma área de crescimento, e você me questionava, a gente tem vias, a gente tem um binário da Rodovia do Sol que vai se modificar, a gente tem a alça da terceira ponte que vai ser ligada até a leste-oeste, né, até a Darli Santos. Então, assim, essa região explodiu. E a gente lança agora, já em janeiro, o Pier. Quem tem vontade de investir num empreendimento belíssimo, com muitos diferenciais, está aí uma boa oportunidade. Então, para os nossos parceiros, né, corretores, claro, aguardem aí, mas mais do que aguardem, busquem informações com a gente a respeito do Pier. Bacana. E lembrando ali que aquela área do Jockey, ali, a gente tem alguns empreendimentos diferenciados também, está saindo. Cara, Júnior, não há nenhum impeditivo em falar dos players. A Grande fez um produto icônico ali também, né? O Opportunity lança ali umas 2 primeiras torres, mas tem toda uma evolução, um bairro planejado ali por trás. A gente já está no 5º, indo para o 6º empreendimento, e temos um terreno, uma área ali que é capaz de produzir mais 20 e tantos empreendimentos, edifícios. Então, assim, a gente está realmente transformando aquela região e transformando com produtos de altíssima qualidade, positiva, né? Com bastante diferencial. Eu vejo ali um dos principais diferenciais, aí, lógico, da consultora seria os afastamentos, né? A ventilação. Ali você está colado num shopping, você está colado na uma das principais vias de acesso. Você está indo para Guarapari, você está indo para Pedra Azul, você está vindo em direção ao centro de Vila Velha, atravessando para Vitória. Então você está numa localização muito nobre, né? E assim, com todas as facilidades ali que um shopping pode ter, né, no nosso entorno. Perfeito, perfeito. Então você que procura um investimento aí, não deixe de procurar a gente não, que a gente tem o maior prazer em atender aí. Júnior, fazer só uma pequena pausa. Lançamos agora, você falou de investidor, nós lançamos uma tabela para investidor. Então, Júnior, você que falava de oportunidades, nesse mês especificamente, para o seu cliente, a gente tem 3 empreendimentos prontos, Vintage, Nápoles e o Dumont, que são empreendimentos que estão, 2 desses, o Vintage e o Dumont em Itapuã, e o Nápoles, um 3 quartos, que está na região ali de Taparica, com condições especiais. Então, você quer condições especiais, procura o meu amigo Júnior aqui. E uma coisa bacana também, pelo fato do empreendimento já estar pronto, às vezes a pessoa tem um FGTS para poder dar de forma de pagamento, tem um sinal para poder dar, e se ele parcelar, vamos supor assim, 50% ou 40% do imóvel, o próprio aluguel vai proporcionar quase que 80% do financiamento bancário para aquela região. Se você pensa em investimento, sim. Sim. É por aí mesmo. E a gente lançou, Júnior, agora em pouco tempo, uma tabela para investidor. Normalmente, quando você
compra um imóvel, você paga cerca de 40% durante o período de obra e 60% você deixa para o financiamento, né? A gente inovou e faz uma arrecadação de praticamente a totalidade, 90% desse empreendimento durante o período de obra, e 10% ficam ali para o Habite-se. E com isso a gente trabalha com esse financeiro e dá para esse investidor o desconto relativo a esse financeiro. Perfeito. Então, um imóvel Argo fica cerca de 10% mais barato para a aquisição do investidor. Nessa modalidade. Nessa modalidade, com essa arrecadação diferente. E aí, isso gera para o cara um grande potencial de lucro ou então de renda passiva no futuro. Detalhe, em modalidade semelhante, outras empresas fazem, mas geralmente, quando fazem, geram resíduo, por se tratar de condomínio fechado. Quando a gente faz, por se tratar de incorporação, não há possibilidade desse resíduo no final. Então, para aquele que quer realmente investir, tem sido muito comercializada essa nova modalidade para esse grupo de investidores, para essas pessoas investidoras. Para você, meu amigo, que eu estou tentando marcar o café da manhã, é justamente para falar sobre essa opção aí de investimento e de pagamento, que realmente está bem atrativo. Verdade. Está bem legal. Vamos falar aqui rapidamente um pouquinho da taxa de juros, o cenário do Brasil. Como que você enxerga hoje? Júnior, taxa de juros continua caindo. Não é uma coisa que a gente que vai nos surpreender. Só que não cai na velocidade que as pessoas gostariam que caísse. Em contraponto a isso, o imóvel continua, como acabei de falar, no Espírito Santo, enfim, crescendo e valorizando muitas vezes muito mais do que a inflação. Então, assim, o Espírito Santo, como a gente bati na tecla aqui durante todo o nosso bate-papo, é um bom momento para se investir em imóvel. As taxas de juros, para aquele que quer comprar um imóvel pronto, não aguarde que essa taxa de juros volte aos níveis que a gente teve ao momento recente. Ela continua caindo lentamente, né? Todos os estudos, todas as pesquisas, tudo aquilo que, quando a gente estuda para estudar, percebe-se que essa taxa diminui. Então, se você precisa de comprar seu imóvel hoje, não deixe de comprar. Eu acho que a valorização do imóvel, o momento que a gente está vivendo, transpõe essa questão, esse limitador que poderia ser a taxa de juros. Perfeito. Agora vamos falar do Emerson investidor. Eu sempre brinco, né? Até bato na mesa. Aonde o Emerson investidor coloca o dinheiro? É uma pergunta meio idiota, né? Desculpa o termo aqui, porque a gente é do mercado imobiliário, né? A nossa tendência é ter mais oportunidade, né? Direcionar nosso dinheiro para esse mercado. Mas o seu dinheiro, você coloca todo no mercado imobiliário ou você diversifica um pouco? A gente conversou sobre isso, até sobre uma possível compra junto, né? Em São Paulo, de uma parte hotel. Então, eu queria que você falasse para a galera que está ouvindo a gente aí, assistindo, aonde o Emerson coloca o dinheiro. Júnior, 100% do meu dinheiro é colocado no mercado imobiliário. É aquilo que eu falei. Foi o mercado imobiliário mudou a minha vida. E como ele mudou a minha vida, eu comecei a enxergar oportunidades nele. Então, para se entender, eu comprei uma unidade nossa, da empresa na qual eu trabalho, na qual eu sou diretor. Sim. E um tempo depois eu vendi essa unidade para o meu sogro. E eu ganhei uma quantidade muito boa de dinheiro nessa venda. E percentual? Vamos falar aí de novo. Percentual e tempo, para a gente ter uma noção. Rapaz, que essa era a próxima pergunta aqui. Para você falar o investimento que te deu um retorno bem significativo. Bem então, legal. Junta tudo aí. Em pouco mais de um ano, eu ganhei em torno de R$80 mil, tendo investido muito pouco. O que é importante, eu investi pouco. E tive Por isso que eu perguntei em percentual. Eu não fiz essa conta. E logo depois, passado mais um ano e pouco, próximo já da entrega, o meu sogro revendeu essa unidade e ganhou mais R$120 mil. Então, a totalidade de que esse imóvel gerou de ganho, óbvio que há uma inflação nesse tempo, claro, óbvio que há a taxa de correção e tal, mas a gente pegou e
praticamente dobrou o capital daquilo que havia sido investido. Então, o apartamento foi um daqueles primeiros que eu te falei lá do Alba e Palmer, foi comprado na faixa aí de 280, 290 mil e a gente atingiu uma valorização de cerca de 200 mil, né, quando fez a venda dessa unidade. Inclusive para uma cliente que está lá no exterior, ficou muito feliz, inclusive já colocou essa unidade dela para colocar como locação, já está ganhando dinheiro com isso. Então, assim, todo o meu dinheiro eu coloco no mercado imobiliário. Até porque eu me tornei sócio nas SPS, não sou sócio da Argo, mas eu sou sócio em algumas SPS que foram lançadas. Então, assim, hoje a minha vida, os meus recursos, tudo está investido dentro do mercado de imóveis. Perfeito. E uma informação muito boa que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, principalmente os investidores, às vezes quando você compra uma unidade para investimento, às vezes a pessoa coloca a conta e tem que ser colocada, por exemplo, de escritura, ITBI e tudo mais. Só que o fato é o seguinte, existe algumas estratégias, né? A gente pode compartilhar com o pessoal que nos acompanha aqui, para que a gente não tenha esse custo. Um exemplo é não pagar a unidade toda, né? E você passar os direitos, não é isso? Que isso pode ser feito, inclusive, na consultora também. Perfeito. Então você colocou 2 momentos que eu vejo bastante oportunos. Quando você compra um imóvel, né, e em condições excepcionais, como um lançamento, por um exemplo, no primeiro ano esse imóvel ganha grande valorização. Então, uma venda em até 12 meses, você consegue ter colocado pouco dinheiro e ter tido uma boa valorização. E também próximo da entrega, quando se aproxima a entrega. Só que ali o seu cliente, o seu comprador, já vai precisar de ter um pouco mais de recurso. Perfeito. Só que essa cessão de direitos, enquanto não acontece o financiamento, ela é possível, né? No nosso caso, a gente não tem nenhum, né, não cobra nenhum valor por essa cessão. Então, assim, é importante para o investidor entender também que não necessariamente ele lá no final vai ter que fazer o desligamento, vai ter que fazer a escritura, vai ter que fazer o registro, pagar o ITBI. Ele pode comercializar essa unidade antes, né? Então, assim, existem duas janelas de oportunidade. Na verdade, um imóvel, não existe uma fórmula do bolo, mas assim, eu vejo 2 janelas de oportunidade. Cerca de 1 ano depois do empreendimento ter sido lançado, que é normalmente quando o empreendimento começa a ganhar vida, começa a subir, as pessoas começam a ver, e lá próximo do momento da entrega. E através da cessão de direitos, essa pessoa pode comprar e revender sem que tenha nenhum tipo de despesa para ela. Perfeito. Quero agradecer aí a presença, o bate-papo foi maravilhoso, acho que a gente conseguiu. Júnior, eu falo muito, né, Júnior? Não, foi bom. A gente tem que dar uma acelerada aqui, que a gente procura fazer mais ou menos em torno de 50 minutos, no máximo 1 hora, mas tá no prazo. Mas o conteúdo é muito válido, né? A gente trouxe bastante informação bacana aqui, que eu acho que vai agregar muito o pessoal que está assistindo a gente. E eu só tenho que te agradecer você dedicar seu tempo aí para esse podcast aqui, que ainda está nascendo, né? Rapaz, eu te agradeço. É óbvio que o bate-papo aqui poderia durar horas, até porque a gente poderia falar de N outras coisas. Mas, assim, eu acho que o importante é a iniciativa que você tomou de fazer a coisa, tem feito com muita qualidade, tem procurado se dedicar às pautas, aos convidados, bastante. Então, eu vi alguns programas seus, com o Patrick, enfim, com outras pessoas, e deixa a gente muito feliz. Primeiro, em estar participando, e segundo, ver quanto está amadurecendo o nosso mercado, quanto você tem contribuído também ao longo do tempo, não só comercializando, mas fazendo a diferença na vida das pessoas, trazendo uma consultoria. O que a gente está fazendo aqui hoje tem valor, cara. Eu acho que mais do que dinheiro tem valor. Então, assim, a gente tem feito com muito carinho. É por isso que nós estamos aqui tentando trazer alguma coisa de legal. Obrigado, Júnior. Obrigado demais, cara. Muito bom estar com você sempre. Você sabe, cada encontro nosso, independente de onde seja, a gente está sempre de bem, sempre sorrindo, sempre trocando boas ideias. E assim, espero ter ajudado aqui a contribuir com alguma coisa. Ajudou muito. A gente tem encontrado muito em Pedra Azul, né? Pedra Azul, tomar um vinho. Hoje a gente ia tomar um vinho aqui, mas eu falei, não, Júnior, hoje não.